Irmãos, eu gostaria de convidá-los para que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 13 ao versículo 19. Hoje nós vamos falar muito sobre nomes e memorando aquilo que Deus tem realizado no meio do seu povo. Marcos, capítulo 3, verso 13. O texto que nós vamos ler, particularmente nesta manhã, é uma passagem muito conhecida em um certo sentido. Ela é uma passagem muito simples do Evangelho de Marcos. Essencialmente, irmãos, essa passagem, ela trata acerca da escolha e da identificação dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então essa não é uma passagem muito complexa, essa não é uma passagem, digamos assim, muito doutrinária, que a gente precisa fazer muito esforço para compreendê-la. No entanto, na minha opinião, irmãos, essa é uma das passagens mais surpreendentes. Essa é uma das passagens mais encorajadoras de todas as Escrituras, especialmente nesse momento de celebração que nós temos nesta igreja, nessa data tão especial de 13 anos de sua organização. Então eu gostaria de pedir, por favor, para que você acompanhasse comigo a leitura de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 19. Os irmãos encontraram? Assim diz a santa, inerrante, inspirada e autoritativa palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, deixe por favor a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar, pedir a iluminação do Senhor e em seguida iremos tratar do texto que acabamos de ler. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, pois só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos a tua majestade, o teu poder, a tua glória, Senhor, nesta manhã, neste culto, ó Deus, tão abençoado que o Senhor nos concede a oportunidade de prestar a Ti. E pedimos agora, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através da pregação da Tua palavra, Senhor. E para tanto nós precisamos, Senhor, da atuação do Teu Santo Espírito. Destituídos do Teu Santo Espírito, ó Deus, este momento não passaria de uma mera palestra, mas com o poder, a unção e a atuação do Teu Espírito Santo, este momento se torna um momento em que o Senhor fala conosco. Por isso, ó Deus, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma mensagem vinda dos céus para nós, de acordo com a Tua palavra. Visita-nos, ó Deus, e abençoa o Teu povo, que é chamado pelo Teu nome. É assim que nós Te pedimos, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo,
nosso amado Senhor e Salvador, por quem oramos. Amém, Senhor. Amém. Se você tem o costume de viajar para grandes metrópoles, para capitais, você já deve ter se deparado com algumas catedrais. E esses grandes prédios dos romanistas, eles carregam consigo uma característica muito singular. Estes prédios, eles trazem consigo imagens dos apóstolos, ou supostas imagens dos apóstolos. E o que é mais notório é o lugar de destaque em que essas imagens elas se encontram. Via de regra, você vai perceber que as estátuas, os vitrais ou as imagens dos apóstolos estão sempre em um lugar elevado, estão sempre em um lugar alto, em um lugar assim muito proeminente. E isso não é uma razão aleatória. O lugar onde essas imagens elas são colocadas tem um propósito. Existe, o que eu quero dizer é que existe um pressuposto por trás do lugar onde essas imagens elas são colocadas. E a razão é a seguinte: para os romanistas, os apóstolos, eles foram os homens mais elevados, eles foram os homens mais nobres, eles foram os homens mais educados, mais talentosos, mais santos, mais piedosos que a igreja cristã já teve. Esse é o pressuposto. Mas, meus irmãos, quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando nós vamos passar as páginas dos evangelhos principalmente, nós vamos perceber que nada, preste bem atenção, nada mais longe da verdade do que isso. Nós vamos ver, irmãos, nesta manhã, que os apóstolos, eles não eram a nata da sociedade. Nós vamos ver mais ainda, nós vamos ver que no contexto da igreja, eles também não eram os homens mais nobres, eles não eram os mais educados, eles não eram os mais talentosos, eles não eram os mais eruditos, eles não eram as pessoas mais piedosas, as mais santas. Você vai olhar o texto da palavra de Deus e você vai perceber que nenhum deles foi reconhecido por causa, por exemplo, da sua oratória, porque falava muito bem, por causa da sua nobreza, ou digamos, por causa de um talento especial pelo qual o Senhor Jesus Cristo tenha escolhido eles. Quando nós vamos ver a palavra de Deus, nós percebemos que a verdade é justamente o inverso disso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que esses homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu eram homens propensos a erros, cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de dúvidas. Eles tinham fraqueza na fé, eles não compreendiam bem as coisas, eles eram homens falhos e pecadores, como eu e como você. Mas preste atenção, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo os chamou. Isso se chama graça. Isso é um favor imerecido da parte de Jesus. Jesus Cristo escolhe pessoas que não mereciam, mas Ele mesmo assim os chama. Meu propósito, irmãos, nesta manhã, portanto, é à luz desse texto que nós acabamos de ler, mostrar para mim e para você como Deus usa gente fraca, imperfeita, dentro do contexto do seu reino, para que a glória e o louvor sejam dele e não nosso. E eu gostaria, irmãos, de dizer que ao final eu gostaria de pedir a Deus que Deus nos impulsionasse para a obra, que Ele nos usasse, mesmo da maneira como somos, a fim de que essa igreja, que hoje completa 13 anos de existência, ela continue sendo luz aqui e sendo
uma proclamadora da palavra do Senhor, a fim de que muitos sejam salvos para o nome de Jesus Cristo. Então volte os olhos, por favor, para o versículo 13. Nós vamos iniciar a nossa exposição da palavra de Deus. Veja só, verso 13. Note como é que começa esse texto. Esse texto ele começa com uma conjunção. Veja só, qual é a primeira palavra que começa aí no versículo 13, por favor? Depois, ou seja, o que está sendo narrado aqui, do verso 13 até o verso 19, aconteceu depois de alguma coisa. O que foi que aconteceu, certo, irmãos? Antes do Senhor Jesus Cristo escolher os apóstolos, o que foi que aconteceu? Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele havia repreendido os demônios. Os demônios, irmãos, nós vamos ver nos versículos anteriores, eles estavam de alguma maneira declarando que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, não é? Você percebe de alguma maneira isso quando você lê os versículos anteriores. O texto nos conta que depois do Senhor Jesus Cristo repreender os demônios que diziam ser Ele o Filho de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo não quer que os demônios sejam proclamadores dele, mas eu e você que sejamos proclamadores dele. O texto diz aqui então que o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma coisa. O que o Senhor Jesus Cristo faz, meus irmãos? Leia aí comigo. O que foi que aconteceu depois disso? Leia comigo, por favor, verso 13. Depois, o que foi que aconteceu? Ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para ele. Veja só, o texto aqui está dizendo que depois do Senhor Jesus Cristo ter repreendido os demônios, ele subiu ao monte. E essa informação é uma informação muito importante. Essa informação é importante, irmãos, porque na história da redenção, conforme registrada nas Escrituras, Deus muitas vezes se revelou no alto de uma montanha. Se você ler, por exemplo, o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele vai dizer que o jardim do Éden estava posicionado no alto de uma montanha. Se você ler alguns capítulos adiante do livro de Gênesis, você chega lá no episódio em que a arca de Noé vai repousar em um lugar. Ele vai repousar onde, irmãos? No alto de uma montanha, lá no Monte Ararat. E ali Deus vai se revelar. Você vai andando mais adiante, você chega lá no livro de Êxodo. Deus, ele vai entregar os 10 mandamentos para Moisés aonde? No alto de uma montanha, do Monte Sinai. Você vai andar mais adiante, você chega, por exemplo, lá no livro de Reis, e você encontra Salomão construindo o templo do Senhor aonde? No alto de um monte, certo? O Monte Sião. Você chega nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser transfigurado no alto de uma montanha. E você chega no livro do Apocalipse, você vai perceber que o apóstolo João vai dizer que a Nova Jerusalém fica no alto de uma montanha. Então, o que eu estou querendo que você preste atenção nesse momento é que ao longo da história da redenção, ao longo das Escrituras, Deus ele vai revelar coisas maravilhosas e grandiosas aonde? No alto de uma montanha. De modo que todas as vezes que o texto bíblico diz que vai acontecer algo no alto de uma montanha, a gente já fica de alguma maneira com uma expectativa de que algo grandioso, de que algo maravilhoso seja revelado por Deus. E é justamente isso que vai acontecer aqui. No alto de um monte, o Senhor Jesus Cristo, ele vai chamar os seus apóstolos. E diz aí o versículo de número 1, que ele chamou os que ele mesmo quis. Ele chamou os que ele mesmo quis para serem os seus apóstolos. A pergunta é:
Por que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Você sabe, o Senhor Jesus Cristo é Deus, Ele é todo poderoso. Então, será que Ele não poderia fazer o trabalho sozinho? Por que foi que Ele chamou estes homens? Irmãos, a resposta disso tudo, de alguma maneira, está no fato de que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem consciência de que em breve Ele vai ser crucificado e morto pelos nossos pecados. Se você for nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, versículo 6, você vai ver que os herodianos e os fariseus, que eram inimigos mortais, viu? Extrema direita e extrema esquerda naquela época, eles eram inimigos mortais, eles estão macomunados para matar o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para morrer. Ele sabe que os seus dias são poucos. E aí o que é que acontece? Quem é que vai levar a sua obra adiante? Quem é que vai proclamar as boas novas de salvação? A resposta está aqui no capítulo 3. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai encontrar esses homens. Ele vai escolher os que Ele mesmo quis para serem os seus apóstolos, aqueles que serão enviados para proclamar as boas novas para Israel e para as nações. Veja, nenhum deles mandou currículo, nenhum deles se colocou em disponibilidade, nenhum deles se candidatou. O Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu os que Ele mesmo quis. É isso que diz aqui o texto da palavra de Deus. Mas o que nos chama mais atenção, quando nós vamos ler a lista desses homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu, é que eles eram homens muito diferentes entre si. Eu imagino, eu entendo que nesta comunidade muito provavelmente existam empresários, eu imagino. E você, como empresário, você sabe que uma das grandes dificuldades para você fazer com que a sua empresa ande bem é você montar uma equipe coesa, uma equipe que pense mais ou menos junto e que tenha características que sejam congruentes umas com as outras. E quando você vai olhar a escolha do Senhor Jesus Cristo, desses 12 homens, olha, eu duvido se você escolheria esses homens. Eu duvido se você escolheria os apóstolos. Por quê? Porque eles são muito diferentes. As características deles são muito heterogêneas, são muito diferentes, muito distintas. Por exemplo, nós sabemos que pelo menos 4 desses apóstolos, eles eram pescadores. 4 nós temos certeza, mas outros 3, talvez, provavelmente também eram. Nós não temos certeza, a Bíblia não fala expressamente, a gente subentende, mas pelo menos de 4 a 7 eles eram pescadores, certo? Mas nós tínhamos outras pessoas com profissões muito diferentes. Por exemplo, você encontrava um homem chamado Simão. Simão, ele era um zelote. O que é um zelote? O zelote era um radical político naquela época, certo? Era um radical político. Ele era um político religioso, certo? Ele era aquilo que o pessoal hoje diria hoje o pessoal fala muito isso, né? Extrema direita, diriam assim. E você vai encontrar um outro homem chamado Simão. Esse outro homem, perdão, Simão não, Mateus. Você vai encontrar um outro homem chamado Mateus, que ele era cobrador de impostos, certo? E ele trabalhava para os romanos. Então ele estava no outro aspecto político e religioso também naquela época. Se eles se encontrassem numa esquina dessa e se eles se batessem, eles iam se matar um ao outro, você entendeu? Eles não teriam assim, de alguma maneira, nada que os unisse. Eles estavam em locais opostos no espectro social. Eles não tinham absolutamente nada em comum.
qualquer modo, irmãos, se qualquer um de nós fôssemos reunir uma equipe para trabalhar, nós não escolheríamos nenhum desses homens, porque esses homens são muito diferentes. Não havia nada que unisse esses homens, a menos que Deus tivesse um grande propósito na vida deles. E foi justamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, Ele reuniu, diz aí o versículo 1, os que Ele mesmo quis. E a escolha desses homens, portanto, foi uma escolha soberana do Senhor Jesus Cristo, como a salvação é, certo? Você não escolheu ser salvo, Deus escolheu salvar você. Esses homens também não se escolheram como apóstolos, o Senhor Jesus Cristo os escolheu. E agora no versículo 14 nós temos o número desses apóstolos. Veja só, versículo 14. Veja o verso 14. Leia comigo, por favor. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. De acordo com esse versículo, o Senhor Jesus Cristo, Ele chama 12 homens para serem os seus apóstolos. Agora sim, pastor Antônio, se fosse eu, viu, pastor Antônio, se eu tivesse o poder que Jesus Cristo tem, certo? Eu teria feito misericórdia, pecador do jeito que eu sou, eu teria feito diferente. Eu não tinha escolhido 12 não, tinha escolhido 120. Eu tinha escolhido 120 não, 1.200, pastor. Se era para fazer assim uma grande obra aqui em São Luís, então ia escolher muita gente para fazer um negócio assim muito grande. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não escolheu 120 nem 1.200, graças a Deus, Ele escolheu 12. Qual a razão pela qual Ele escolheu 12 e não 120 e não 1.200? Existem duas razões. Uma razão é a razão prática, digamos assim. Existe uma outra razão que é uma razão teológica. A razão prática, irmãs, é o seguinte, que muitas vezes o pouco é muito e o muito é pouco. Vocês têm que aprender isso. Na vida da gente, irmãos, especialmente no reino de Deus, nós não podemos negligenciar os pequenos começos. Essa igreja já foi pequena, já, pastor Antônio? Já foi pequenininha, né? Hoje ela está cheia, graças a Deus. Mas ninguém pode negligenciar os pequenos começos, né? Às vezes Deus, Ele usa poucas pessoas para fazer obras grandiosas, e você não deve duvidar disso. Essa é a primeira razão. A experiência nos mostra que muitas vezes o pouco é muito e o muito é pouco. Às vezes gente demais, irmãos, faz atrapalhar. Quando Deus coloca uma obra na nossa vida, mesmo sendo pouca gente, vamos fazer, porque Deus pode abençoar muito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda razão pelo qual o Senhor Jesus Cristo chamou apenas 12 e não 120, não 1.200, é porque o Senhor Jesus Cristo queria fazer um paralelo com a antiga aliança. Os irmãos sabem que lá no Antigo Testamento Deus chamou também no alto de uma montanha as 12 tribos de Israel, certo? Então agora na nova aliança, o próprio Filho de Deus vai escolher também no alto de uma montanha os 12 apóstolos, de modo que os 12 apóstolos agora representam o novo Israel de Deus, é o novo povo de Deus, é a igreja do Senhor. E ainda de acordo com esse versículo de número 14, esses 12 homens, eles foram escolhidos para fazerem algumas coisas. Qual é a primeira coisa que o texto diz que o Senhor Jesus Cristo escolheu esses 12? Para fazer o quê? Olha aí. Diz aí o texto que é para estarem com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a coisa mais importante na vida de um servo de Deus é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante. Qual foi a segunda coisa? Que o Senhor Jesus Cristo, segundo o objetivo pelo qual Ele escolheu esses homens, diz aí o texto que eles foram chamados para enviar a pregar às nações.
E isso novamente é um cumprimento lá da antiga aliança, porque você lembra, Deus ele vai chamar Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, séculos e séculos depois, 12 homens, todos eles descendentes de Abraão, eles vão ser escolhidos de modo soberano pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu os que Ele mesmo quis, para que eles fossem e pregassem às nações as boas novas de salvação. Futuramente esses homens, portanto, vão pregar o Evangelho da graça de Deus, vão pregar o Evangelho da cruz, vão pregar fé somente, vão pregar salvação de graça, certo? Só que antes deles serem enviados, eles precisavam passar pelo seminário de Jesus. Eles vão passar 3 anos sendo preparados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles vão andar junto com o Mestre e vão ser treinados pelo Mestre antes de serem enviados para pregar. Isso era muito importante, irmãos. Mas sabe, irmãos, o grande problema em eles serem enviados é porque naquela época haviam muitos pregadores. Hoje em dia a gente pensa, pastor Antônio, que tem muito pregador hoje em dia de várias vertentes, mas naquela época havia também. Olha, a gente pensa que o judaísmo daquele período era coeso, não era. Você tinha várias seitas que pensavam diferentes entre si. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os essênios, você tinha muita gente ali que pensava, cada um tinha uma perspectiva diferente. E agora o Senhor Jesus Cristo está escolhendo esses apóstolos para irem e pregarem às nações. Hoje em dia, irmãos, é relativamente fácil você saber quem está pregando a verdade. Como é fácil? É só você pegar isso aqui, ó. Se você pegar isso aqui e começar a ler, você vai ver se o que eu estou pregando é certo ou se eu estou errado. Se você tem o Novo Testamento, está muito fácil. Mas naquela época, irmãos, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, como é que alguém iria saber distinguir quem estava falando a verdade e quem estava pregando o erro? Certo? Como é que a pessoa ia saber que deveria crer na mensagem dos apóstolos e não na mensagem dos fariseus? Como? Essa é a razão, essa é a terceira razão pela qual o Senhor Jesus Cristo vai chamar os apóstolos. Está no versículo 15, veja só, versículo 15, leia comigo, verso 15. A terceira coisa, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Isso aqui era a prova suficiente que os apóstolos teriam para dizer que a sua autoridade vinha da parte de Deus. Sim, isso é verdade, porque nenhum outro homem, preste bem atenção, nenhum outro homem tem autoridade sobre o reino espiritual. O máximo que nós temos é alguma ingerência dentro do reino natural, certo? No reino físico, mas no reino espiritual nós não temos domínio sobre nenhum demônio, sobre nenhum anjo, nós não temos, certo? Mas aqui nós encontramos os apóstolos recebendo autoridade da parte de Jesus Cristo para expelir demônios, não é? Portanto, somente os apóstolos naquele período eles tinham autoridade para expelir demônios. O Senhor Jesus Cristo, no texto de Mateus, no capítulo 10, ele também vai acrescer mais uma coisa pela qual, mais um objetivo pelo qual ele os chamou os apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos autoridade para curar enfermidades. Então, veja, agora os apóstolos eles pregam e eles não têm apenas autoridade sobre o mundo espiritual, mas também autoridade sobre o mundo físico. Eles vão também curar enfermos, eles vão colocar para andar aleijados, eles vão dar vista a cegos, vão curar e trazer da morte pessoas que haviam morrido. Então isso é tudo muito maravilhoso. Agora todas as pessoas podiam saber que os apóstolos eles estão pregando o Evangelho.
Muito bem. Quem são esses homens? Quem são esses 12 homens? No Novo Testamento você encontra 4 listas desses apóstolos. Você encontra uma lista no Evangelho de Mateus, outra no Evangelho de Marcos, outra no Evangelho de Lucas e outro no livro dos Atos dos Apóstolos. Essas 12 listas, elas são listas que tratam a respeito dos mesmos nomes, então concordam-se com os nomes. O que vai mudar, irmãos, é mais ou menos a ordem dos nomes, mas via de regra é a mesma coisa, certo? Cada lista tem alguma razão pela qual os nomes são colocados em ordem e outra. Por exemplo, aqui em Marcos, no capítulo 3, a ordem pela qual a lista dos apóstolos foi confeccionada é por uma ordem de importância. Qual é o primeiro apóstolo que é citado aí na lista, irmãos? Quem é? Simão, chamado quem? Pedro. Por que o nome dele está em primeiro lugar, irmãos? Porque no período apostólico, pelo menos naquele período inicial, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele é o pregador principal, ele é que vai liderar o colégio apostólico, não é? Então ele é o mais importante no início da igreja cristã. E quem é o último, irmãos? Entendeu? Porque é que então você tem essa lista aí, começa com Pedro, o mais importante, e o último deles é justamente Judas. Então essa lista foi confeccionada dessa forma. Mas tem uma característica dessa lista que agora eu gostaria de me deter com vocês. Existe uma característica muito interessante nessa lista, meus irmãos. Aqui essa lista, irmãos, ela não vai nos dar muitos detalhes sobre a história dos apóstolos. Mas um fato curioso, irmãos, é que o texto aqui nos conta alguns apelidos dos apóstolos. Pastor, misericórdia, pastor. É isso mesmo. Nós encontramos nessa lista aqui alguns apelidos. E o caso, por exemplo, de Pedro é um desses casos. Veja, por favor, o nome, aquele que está aí no versículo 16, o nome do primeiro apóstolo. Leia comigo. Leia, verso 16. Eis os 12, Simão, a quem acrescentou o nome de quê? De Pedro. Irmãos, esse versículo aqui nos conta que o nome de nascimento de Pedro não era Pedro. Qual era o nome dele? Simão. O texto diz aqui, meus irmãos, que Pedro foi um novo nome que o Senhor Jesus Cristo deu a Simão, certo? Um apelido, certo? E era assim que normalmente o Senhor Jesus Cristo chamava Simão. Como era que ele chamava Simão? Pedro, certo? Por que é que o Senhor Jesus Cristo chamava Simão de Pedro? Porque ele queria, preste bem atenção, ele queria que Simão, ele fosse firme na fé como uma pedra. Porque Pedro significa pedra, certo? Você sabe que Pedro, ele é um homem muito inconstante, como muitos de nós somos. Uma hora a nossa fé, ela está firme, mas outra hora a nossa fé, ela está titubeante, vacilante. Não é assim. Então aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo: olhe, Simão, você tem que ser firme como uma pedra, Simão, tenha fé. A única vez que você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo chamando Simão pelo seu nome é lá em Marcos, no capítulo 14, justamente quando ele estava vacilante na fé. Mas quem era Pedro? Vamos lá. Quem era o primeiro dos apóstolos? A Bíblia relata que Pedro, ele era o líder dos apóstolos, ele era provavelmente o apóstolo mais próximo do Senhor Jesus Cristo e, portanto, o mais notável de todos.
Mas o que marca, irmãos, mais negativamente a vida de Pedro, qual é? Qual foi a coisa que marcou mais negativamente a vida dele? Ele negou a Jesus Cristo 3 vezes, irmãos. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Preste bem atenção. Você escolheria alguém para lhe auxiliar em uma obra muito importante? Alguém que você tem certeza, alguém que você sabe que no momento de maior vulnerabilidade da sua vida, essa pessoa iria lhe negar, iria lhe dar as costas. Você escolheria essa pessoa? Eu não escolheria. Eu não escolheria. E eu duvido se você escolheria. Mas Jesus Cristo escolheu. Como isso se chama, irmãos? Graça. Graça. Favor imerecido. Pedro, ele não merecia ser apóstolo, nem antes de ser chamado por Jesus, e nem mesmo depois de ter o negado, nem muito menos depois de o ter negado. Mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo o chamou e fez uma grande obra na vida dele. O nome disso é graça. Agora vamos continuar a lista. Vá para o versículo 17. Leia o versículo 17 comigo, leiamos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Aqui nós temos o nome de mais 2 apóstolos. Como eles se chamam, irmãos? Tiago e João. Quem eram eles? Nós sabemos que eles eram irmãos. A Bíblia diz que eles eram pescadores, como Pedro era pescador também. Tiago e João, eles eram pescadores. André, que é irmão de Pedro, também era pescador. Então são esses os 4 apóstolos que eram pescadores, que nós temos certeza que eram pescadores. E eles muito provavelmente se conheciam entre si, não é? O texto bíblico diz que Tiago e João, eles eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Nós não sabemos nada sobre Zebedeu. Como naquela época, filho de pescador era pescador, então provavelmente Zebedeu também ele era pescador, mas nós não temos certeza disso. Nós não temos certeza. Mas nós sabemos, irmãos, que Zebedeu, ele era um homem importante. Por que ele era um homem importante? Porque no Novo Testamento, essa palavra Zebedeu, esse nome vai aparecer 6 vezes. Então, assim, não é em todo lugar no Novo Testamento que você encontra qualquer pessoa sendo citada 6 vezes. Então, Zebedeu, ele era uma pessoa importante. Talvez ele tenha sido o pescador do sumo sacerdote, por exemplo. Eu estou fazendo essa conjectura porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo julgado em João no capítulo 18, o texto nos diz que o sumo sacerdote conhecia João, filho de Zebedeu. Então talvez seja isso, não sei. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o apelido desses 2 homens. Qual é o apelido desses 2 homens, irmãos? Aí o texto já diz o significado. Vamos lá. Eu vou fazer uma paráfrase, pastor Antônio. Permita. Vamos colocar no português de hoje, bem claro, tá? Cabeças quentes. Você conhece gente do pavio curto? Você conhece gente que estoura com facilidade? Você conhece gente assim? Esse era o apelido desses homens, certo? E eu acho que foi por isso que o Senhor Jesus Cristo colocou neles esse apelido. Olha, deixa eu explicar para você não ter dúvida. Você coloca apelidos numa pessoa com 2 propósitos. O primeiro propósito é para lembrar o que aquela pessoa deve ser. Esse é o primeiro propósito. Propósito legítimo. É lembrar a pessoa o que é que ela deve ser.
E o segundo propósito é lembrar para a pessoa o que ela não deve ser. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo coloca o nome, o apelido de Simão, de Pedro, Ele está dizendo assim: olha, Simão, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja firme como uma pedra. E quando Ele coloca esse apelido, Boanerges, cabeças quentes, em Tiago e João, Ele está dizendo assim: eu não quero que vocês sejam desse jeito. Certo? A minha pergunta para os presbíteros agora é o seguinte: vocês, e para o senhor também, pastor, o senhor convidaria um pastor auxiliar para cá, para essa igreja, um homem que seja conhecido como cabeça quente? Vocês convidariam? Olha, irmãos, olha, a gente no ministério, a gente tem que lidar com problema, tanto problema. A gente não caça problemas, problemas já caça a gente. Agora, pastor, a gente querer problema para si, procurar problema de jeito nenhum. Olha, irmãos, Deus o livre de querer um cabeça quente. Você já imaginou se o pastor, você pega um pastor manso, que nem o pastor Antônio, aí chega aqui um cabeça quente? Misericórdia, né? Você escolheria um cabeça quente para ser pastor dessa igreja? Eu também não escolheria, mas Jesus Cristo escolheu. Como é que isso se chama, irmãos? Isso se chama graça. Tiago e João, eles não podiam ser apóstolos por eles mesmos, mas Jesus Cristo chamou os que Ele mesmo quis e fez uma grande obra através da vida deles. Fato interessante está lá registrado em Lucas capítulo 9. A Bíblia conta lá que Tiago e João, eles tinham entrado numa determinada aldeia, pregado lá, ninguém tinha se convertido. Aí eles voltam para Jesus Cristo e dizem assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore pedindo para que desça fogo do céu para consumir todos esses incrédulos? Veja, eles eram apóstolos, eles não eram terroristas, mas era isso, eles eram cabeças quentes. Isso é graça. Eles não mereciam ser o que eram, mas pela graça de Deus o foram. Vamos adiante. Vamos agora para o versículo de número 18, porque a lista prossegue. Leia comigo, verso 18, por favor. André. Muito bem, aqui nós temos vários dos apóstolos. O primeiro aí desse versículo e o quarto da lista, como é que ele se chama? André. André, ele é irmão do apóstolo Pedro, e ele é pescador como o apóstolo Pedro o era. Dos apóstolos tratados até aqui, irmãos, Pedro, Tiago e João e André agora, quem era desses quatro aqui o mais apagado de todos, que a gente sabe menos dele? É André, irmãos. É André. André é o que menos aparece. Olha, irmãos, a Bíblia fala pouquíssimo de André. Só tem um caso que a Bíblia trata sobre André. Mas André, ele é praticamente um desconhecido na Bíblia. A gente lá em Teresina, a gente chama gente assim de fulano de tal, é o ilustre desconhecido, né? Você já escutou essa expressão? Fulano de tal, ele é o ilustre desconhecido. Todo mundo sabe que ele existe, mas todo mundo não tem quase certeza de quem ele é e o que ele faz da vida. Você escolheria uma pessoa apagada que vive à sombra do seu irmão para, por exemplo, ser o seu pastor? Nós encontramos aqui André. André vivia à sombra do seu irmão, viveu a vida inteira à sombra do seu irmão. Eu não sei se aconteceu com você isso, mas eu já aconselhei muita gente que tem essas crises, né? De pastor, meu irmão, ele é tão conhecido, minha irmã, ela é tão popular, ela é tão bonita, e eu não sou. A pessoa que viveu a sombra inteira, a vida inteira à sombra do seu irmão. Você escolheria uma pessoa apagada assim para ser o seu apóstolo?
Não, você não escolheria. Você ia escolher uma pessoa dinâmica. Mas o Senhor Jesus Cristo escolheu esse homem. Como é que isso se chama, irmãos? Graça. Qual é o quinto nome da lista? Vamos lá. Filipe. A Bíblia também não diz muita coisa sobre Filipe. A Bíblia diz que ele era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e de André. Provavelmente, como Betsaida é uma cidade que havia muitos pescadores, é muito possível que Filipe também era pescador. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o significado do nome de Filipe. O nome Filipe, ele significa amante de cavalos. E você sabe que no mundo antigo, o nome, ele era dado à pessoa não com base nas conveniências e na sonoridade do nome. Hoje em dia a gente dá nome aos nossos filhos, o nome que a gente acha mais bonito, no máximo em homenagem a alguém. Mas naquela época, o nome acompanhava a personalidade e a história da pessoa. Por exemplo, Jacó. O que é que significa o nome Jacó? É enganador. Por quê? Porque Jacó vivia para enganar as pessoas. Tanto é que quando ele se converte, o Senhor Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel, que significa ele lutou com Deus. O nome de Jesus não é lindo, irmãos? A gente não cantou agora, né? Não é? O nome de Jesus não é lindo? Por que é que o nome de Jesus é lindo, irmãos? Qual o significado do nome de Jesus? O Salvador. Porque ele nos salva dos nossos pecados. Você entendeu? O nome acompanha a pessoa. Aí você encontra agora um apóstolo que o nome dele é Filipe, que significa amante de cavalos. Irmãos, olha, eu vou dizer o seguinte, para nós presbiterianos isso é um tanto quanto surpreendente. O Senhor Jesus que está chamando pescador, está chamando gente que mexe com cavalo. Nós presbiterianos, a gente dá um valor muito grande. Eu não posso negar isso, porque senão estou negando o meu próprio ofício. Eu treino pastores, eu sou pastor no seminário e ensino já há muitos anos. Mas assim, a gente imagina um pastor mais conhecedor, mais erudito, mas aqui a gente encontra pescadores, gente que lida com cavalo, gente simples, irmãos, mostrando que a coisa mais importante da nossa vida, pastor, nem é necessariamente o treinamento acadêmico, por mais importante que seja, mas é a vocação. É se o indivíduo ele foi vocacionado por Deus de fato, e se ele tem comunhão com Jesus, essa é a coisa mais importante. Aí você convidaria um pescador para ser seu pastor? Você convidaria um amante de cavalos para ser o seu pastor? Você não escolheria, você escolheria outro, eu sei. Mas o Senhor Jesus Cristo chamou esses aqui. Você escolheria um doutor, mas o Senhor Jesus Cristo escolheu esses aqui para serem os seus apóstolos. Qual é o próximo? Vamos lá. Qual é o próximo, irmãos? Bartolomeu. Bartolomeu também não é bem o nome dele. Bartolomeu, irmãos, é uma designação. Bartolomeu é uma palavra composta. Essa palavra Bartolomeu, ela vem de duas palavras. Tem a palavra bar, que é uma palavra aramaica, que significa filho de, e Ptolomeu, que é um nome próprio, certo? Então, como é a tradução de Bartolomeu? Filho de Ptolomeu. O nome mesmo de Bartolomeu é Natanael, que é um nome hebraico que significa Deus deu. Esse é o único bonito, irmãos. Natanael, Deus deu, certo? Qual é o próximo depois de Bartolomeu? Mateus. Nós encontramos a história de Mateus no capítulo anterior a esse que estamos lendo, em Marcos capítulo 2. Mateus, em Marcos capítulo 2, ele é chamado de Levi. Mateus é o nome grego, Levi é o nome hebraico. Quem é esse Levi lá do capítulo de número 2, irmãos? Ele é um cobrador de impostos, irmãos.
ele era uma pessoa que vivia, por mais rico que fosse, ele vivia à margem da sociedade daquela época. Ele era desprezado por todas as pessoas daquela época. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Lá no Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, você encontra essa informação no Talmud. Qualquer pessoa poderia ser testemunha em um processo judicial. Qualquer pessoa. Olha, a pessoa poderia ser uma prostituta, ela poderia ser testemunha lá no Sinédrio. Só havia uma única pessoa que não podia ser testemunha em um processo. Adivinha quem era? Era o cobrador de impostos. Você vai convidar alguém para ser seu apóstolo, uma pessoa que todo mundo odeia? Você não vai. Você vai procurar uma pessoa que todo mundo goste, que sorria para todo mundo e que todo mundo sorria para ele. Mas aqui nós encontramos um homem que ele era odiado por todos, e o Senhor Jesus Cristo chamou este homem. Como é que isso se chama, irmãos? Ele não merecia ser apóstolo, mas ele foi chamado da parte de Jesus. Qual é o próximo apóstolo, irmãos? O próximo é Tomé. De acordo aqui com esse texto, Tomé, ele era um dos apóstolos. Tem João capítulo 11, tem uma informação interessante. Diz assim, Tomé, aí em seguida tem um acréscimo, um complemento, dizendo assim, Tomé Dídimo. Tomé Dídimo. Essa palavra dídimo é uma palavra grega que significa gêmeo. Ou seja, Tomé, ele nasceu de uma gestação gemelar. Ele tinha um irmão, um outro irmão ou uma outra irmã. Mas Jesus Cristo escolheu quem entre os dois? Tomé. E você escolheria Tomé? Você lembra qual é o fato que nós mais lembramos de Tomé, irmãos? Vamos lá. Exatamente, irmã. Você escolheria, irmã, um homem descrente, porque o Senhor Jesus Cristo disse várias vezes: eu vou ressuscitar dentre os mortos. Aí você ia encontrar um incrédulo desse? Você iria escolher um homem desse para ser um apóstolo seu? Absolutamente não. Mas o Senhor Jesus Cristo chamou os que Ele mesmo. Isso se chama graça. Isso se chama graça. Qual é o próximo, irmãos? Qual é o próximo, irmãos? Tiago, filho de Alfeu. Por que o nome aqui? O que tem? Porque você encontra na Bíblia vários Tiagos, né? Você tem um Tiago, por exemplo, que escreveu uma carta. Esse Tiago não é esse apóstolo aqui. Esse Tiago que escreveu a carta, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo, que não está citado aqui, certo? O Tiago lá da epístola é o Tiago, filho de José, filho de Maria, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, certo? Esse aqui tem a qualificação, ele é Tiago, filho de quem? Filho de Alfeu. Nós não sabemos praticamente nada sobre esse Tiago. Ele é outro ilustre desconhecido. Mas nós sabemos quem era a mãe dele e uma característica dele. Por favor, deixe marcado aqui essa passagem em Marcos 3 e vá para Marcos 15. Olha, aguente um pouco, eu estou quase terminando. O pastor Antônio disse que hoje não ia ter escola dominical e ia pregar o quanto tempo eu precisasse. Eu não sei quando eu vou pregar de novo aqui. É provável que eu não pregue mais, pelo tempo todo que eu estou pregando. Então eu vou usar meu tempo que eu tiver, tá bom? Então aguente, nós vamos terminar daqui para meia-noite, mas nós vamos terminar. Vá para Marcos capítulo 15. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 40. Leia comigo, crente. Marcos 15, 40. Leia. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Quem? Entre elas, Maria, mãe de Tiago. Ou seja, quem era a mãe de Maria? O pai de Tiago era quem? Era Alfeu. E a mãe? Maria. Aí veja só aqui o apóstolo que tem. Mãe de Tiago, o quê? O menor. Olha, os comentaristas, os estudiosos divergem acerca da interpretação acerca disso aqui, certo?
Existem algumas pessoas que dizem assim o menor em termos de qualificação, porque você tem o Tiago, em tese, o irmão do Senhor Jesus Cristo maior, que era o líder da igreja de Jerusalém no período primitivo. Aí eles dizem, não, tem o Tiago que é maior e tem o Tiago. Mas irmãos, eu acho que na Bíblia não tem esse negócio de maior ou menor. Tudo é servo de Deus, amém? Eu acho que não é. Existe uma outra maneira de entender esse menor, que é a que eu entendo, que é aqui o menor em termos de estatura. O texto lá em grego, irmãos, ele pode ser traduzido assim, amigo, é um texto que pode ser traduzido, uma palavra que pode ser traduzido como anão. Tiago, o anão. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos muito preconceituosos. O anão, a despeito da baixa estatura, ele pode ter qualificações em outras áreas melhores e até maiores do que nós. Concorda comigo? Se você refletir bem, você vai chegar a esse ponto, a essa conclusão. Mas, irmãos, nós somos muito preconceituosos, porque muitas vezes quando a gente pensa em um anão, a gente pensa em um negócio assim, em espetáculo circense, entendeu? A gente muitas vezes pensa numa coisa lúdica, a gente pensa em comédia e tudo mais. Por exemplo, você iria ter um pastor anão? Você escolheria um pastor anão? Olha, você como eu, a gente é muito preconceituoso, é possível que não. Mas nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo chamando um anão, um homem baixo, muito baixo, e de baixa estatura, eu sei bem o que é isso, certo? E nós encontramos aqui um homem que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, baixo do jeito que ele era, para ser um grande instrumento na mão dele. Vamos para o próximo. Vamos lá, o próximo. O próximo qual é, irmãos? Volte lá para Marcos capítulo 3. O próximo da lista é um homem chamado Tadeu. Tadeu, você acha Tadeu um nome bonito? Eu particularmente acho Tadeu um nome bonito. Eu não teria dificuldade de colocar o nome de um filho meu de Tadeu. No entanto, depois que eu fiz esse sermão, eu acho que eu não colocaria mais, porque Tadeu também é um apelido. O nome desse Tadeu aqui, na verdade, é um homem chamado Judas. Colocou aqui Tadeu para não confundir com Judas o Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Tanto é que os católicos romanos, eles muitas vezes se referem a Tadeu como sendo como São Judas Tadeu, entendeu? Tadeu é um apelido, irmãos. Qual é o significado de Tadeu? Tadeu é menino mimado. Pastor Antônio, o ministério é tão difícil, pastor Antônio. A gente passa por tanta barra, pastor Antônio. Pastor, um menino mimado dá para ser pastor? Para ser um apóstolo? Não dá, pastor, não dá. Não dá, presbíteros, não dá. O ministério, irmãos, não existe ministério indolor. Não existe ministério sem lágrimas. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos no seminário. Olhe, o ministério não é para amadores, pastor. O negócio é difícil. Se você não quer sofrer, não entre no ministério. Mas aqui, irmão, nós temos um menino de mamãe, um menino mimado. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai chamar este homem para ser um dos seus apóstolos. Eu jamais teria escolhido um homem desse. Eu jamais, nunca, né? Porque isso é uma tragédia anunciada. A igreja vai sofrer, ele vai sofrer, a família dele vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Como é que isso se chama, irmãos? Graça. E eu fico impressionado com... Eu quero dar uma pausa aqui. Eu fico impressionado com o fato desse texto, você vê a intimidade de Jesus com os apóstolos. Ele está dando apelido para os apóstolos. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você só é uma pessoa próxima de outra suficiente quando você dá um apelido para ela e ela não fica chateada com você.
Sabia? Não é um apelido para denegrir a outra pessoa. Você nunca deve dar apelido para denegrir a outra pessoa. Você deve dar um apelido para outra pessoa para dizer o que é que ela deve ser ou aquilo que ela não deve ser, não para denegri-la, entendeu? E aqui nós encontramos Jesus Cristo falando toda hora, dizendo: ó, Tadeu, menino de mamãe. Não, você não pode ser menino de mamãe. Não pode ser. Aí, pastor, o senhor foi da época do reverendo Francisco Leonardo? Olha, aqui tem o pastor de vocês, viu um grande servo de Deus. Ele foi discípulo do pastor Francisco Leonardo no seminário do Recife. Conta o genro dele, a história, o reverendo Augusto Nicodemos. Quem me falou foi o próprio reverendo Augusto, não foi outra pessoa. Que chegou lá um primeiranista, um aluno novo, e ele chegou lá com uma barba assim volumosa. Aí na hora que ele entrou pelos portões do Seminário do Norte, aí o seminarista disse: ixi, lá vem um bode. Aí pegou o apelido. Aí todo mundo, na hora que ele passava, bodinho. Aí ele ficou muito chateado com aquilo. Aí foi conversar com o reverendo Francisco Leonardo. Reverendo Francisco, eu vim aqui para esse seminário me preparar para ser pastor. Imaginei que aqui só ia ter gente piedosa, gente santa. E quando eu mal entro aqui, coloco mal o pé aqui dentro, o pessoal já está me apelidando de bodinho, pastor, bodinho. Aí o reverendo Francisco foi, baixou a cabeça e disse assim: não fique triste não, meu filho, você é um bodinho de Jesus. É isso mesmo, né? Eu já fiz até me perder aqui. Qual é o próximo da lista? Vamos lá. Qual é o próximo? Simão o Zelote. Como eu disse para você, o Zelote, ele é um qualificativo. Zelote é uma palavra que significa zeloso. Aí você diz: não, pastor, então esse é ótimo. Até que enfim, pastor, que tal uma pessoa zelosa? Calma. Isso aqui, a palavra zelote designava um partido religioso, partido político religioso daquela época. E sabe, irmãos, eu particularmente, irmãos, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu não sou muito simpático de tratar de assuntos políticos dentro da igreja, sabe? Eu não sou muito simpático. Meu carro, eu nunca coloquei um adesivo no meu carro, nunca saí com camisa de político, certo? Nunca disse para nenhum dos membros da minha igreja em quem eles devem votar. Nunca pedi voto para ninguém, nunca. Embora procure votar com consciência, né? Mas você escolheria uma pessoa que veste camisa de candidato e vem para a igreja? Você escolheria alguém assim? Que faz briga na internet, que coloca mensagem, fica fazendo confusão. Quem pensa do contrário dele já não é irmão. Não, você pensa diferente, você não é meu irmão. Aqui nós encontramos um cabo desse. Simão era assim, certo? Olha, o que eu estou tentando mostrar para você é que todos esses são apóstolos. A Bíblia está nos dando assim uma imagem desses homens. O apelido desses homens evidenciava a fraqueza deles, o lado ruim deles, o lado negativo deles. O rótulo dele estava sendo exposto para nós. Você escolheria um grupo assim? Eu não escolheria. Mas o pior está por vir. Veja o versículo 19. O último, veja. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, certo? A palavra Iscariotes também é um apelido. A palavra Iscariotes significa assassino, porque Judas, ele assassinou o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do homem mais terrível, o homem mais infeliz de toda a história, o ser humano mais triste que já existiu. Esse homem se chama Judas Iscariotes, e nós procuramos um lugar mais quente do que o inferno, se fosse possível, para jogá-lo lá, porque ele teve a maior oportunidade de todos os homens. Ele conviveu 3 anos ao lado da luz,
Mas o que é que ele se tornou? Ele se tornou tudo em trevas. Ele trocou o Filho de Deus por algumas moedas de prata e lançou tudo fora. Esses eram os homens que o Senhor Jesus Cristo havia escolhido. Nenhum deles tinha erudição, nenhum deles tinha oratória, nenhum deles tinha nobreza, nenhum deles tinha um talento particular. A grande pergunta é: por que o Senhor Jesus Cristo escolheu esses 12 homens? Se eles não tinham nenhum predicativo, ou predicativos, ou qualidades, ou dons que nos atraíssem. Por quê? Por que esses 12 homens? Eu quero terminar minhas palavras pedindo que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. E agora eu vou terminar. Para 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 18. Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o versículo 21. Leia comigo, por favor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus. Irmãos, o texto aqui está nos dizendo, para mim e para você, que Deus, Ele não está interessado em usar o sábio, o instruído, o inteligente, o debatedor. Ele não precisa de gente assim para fazer a sua obra. Por quê, irmãos? Porque se Ele usasse gente assim, a glória seria dessas pessoas e não dele. Deus usa gente simples, Deus usa gente improvável para fazer grandes obras. Agora o texto ainda não terminou. Veja só o versículo 26 a 29 de 1 Coríntios 1. Veja, por favor. Verso 26, leia comigo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ou seja, prestem atenção em vocês mesmos. Se olhem no espelho agora, reparem em vocês. Leia comigo. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Quantos de vocês aqui têm um PhD? Talvez tenha um ou outro, mas são muito poucos. Não foram chamados muitos. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não tem muitos doutores. Continue. Nem muitos. Porventura aqui, quantos de vocês aqui são governadores de estado? O presidente da república está aqui? Não. Senador, algum de vocês é senador? Algum de vocês pelo menos é deputado? Pelo menos vereador? Não tem. Deus não chamou muitas pessoas sábias e muitos poderosos dentro do reino dele. Olhem vocês, continue. Nem muitos de nobre nascimento. Quantos de vocês têm nomes e nomes famosos? Continue. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você agora entendeu o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles 12 homens improváveis? É porque Deus, dentro do reino dele, só usa gente humilde. Deus só usa gente insignificante, para que ele seja glorificado na vida dessas pessoas.
E essa mensagem que eu gostaria de deixar para você nessa manhã, no aniversário desta igreja. Eu não lhe conheço, mas eu conheço a palavra de Deus que diz que Deus não chama gente muito poderosa, gente muito sábia, nem gente nobre de nascimento. Mas Deus usa gente assim. E eu sei sobretudo que você é pecador. Eu olho para esse texto da palavra de Deus e eu percebo que no reino de Deus só existem pessoas fracas, só existem pessoas pecadoras, só existem pessoas falhas. Você entendeu? Não existe pessoa perfeita dentro do reino de Deus. Você entendeu? Só existem pecadores dentro do reino de Deus. Você entendeu? Se você entendeu, seja bem-vindo ao grupo. Você faz parte do reino de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quebrantados na Tua presença, Senhor, nós estamos. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que a história dos apóstolos é a nossa história. Quem nós somos, Senhor, para o Senhor nos escolher. Senhor, tenha misericórdia de nós. E segundo a Tua grande misericórdia e graça, que o Senhor haja poderosamente em nossas vidas. Que o Senhor nos use, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, fazer a obra do Senhor com dedicação, com diligência, vendo, ó Deus, o Senhor agindo prodigiosamente entre nós. Usa-nos, Senhor. Se existe alguém, ó Deus, nesta noite aqui, nesta manhã aqui, que chegou, ó Deus, se sentindo neste local desqualificado para o serviço do Senhor e para o trabalho no Teu reino, que o Senhor restaure em nome de Jesus. O Senhor usa essa pessoa poderosamente em nome de Jesus. E é assim que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela paciência. Hoje à noite eu vou procurar ser mais breve, tá? Deus abençoe.